E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Bom, chegamos aí ao final de semana, na sexta-feira, e estaremos aí novamente meditando no devocional de hoje, em que traz aí a irmã Liane. Ela escreveu o seguinte: diz então Jonas, falando ainda sobre Jonas, né? Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma, e ali construiu um abrigo. Sentou-se na sombra para ver o que aconteceria à cidade. Diante da revolta de Jonas pelo perdão concedido aos inimigos de Israel, o Senhor questionou: é razoável essa tua ira? Jonas 4, verso 4. Deus queria que Jonas ponderasse sobre aquele sentimento. Ele já havia experimentado a misericórdia de Deus quando orou dentro do ventre do peixe. E por que Deus não poderia ser misericordioso com um povo que também clamava arrependido? Mas Jonas desconsiderou a pergunta do Senhor e foi para um lugar onde poderia ver o que aconteceria à cidade de Nínive, ainda na esperança de que Deus executasse seu julgamento. Será que temos sido assim teimoso como Jonas? Será que em vez de dispensarmos o perdão, estamos alimentando uma mágoa em relação a alguém? Será que estamos lembrando de quão misericordioso o Senhor foi conosco ao nos conceder a salvação, estando nós ainda mortos no nosso pecado? A palavra de Deus nos orienta a sermos bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus nos perdoa em Cristo. Então aqui nós vemos justamente nesse devocional o que não poderia acontecer com Jonas e que de fato veio a acontecer. Talvez surjam alguns questionamentos, algumas perguntas. Qual a razão que levou Jonas a esperar, não de forma alegre, feliz pela a conversão daquelas pessoas, mas por que Jonas ficou um pouco revoltado com a decisão que tomou a cidade de Nínive? No capítulo 4, verso 1, diz que, entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isto e irou-se sobremaneira. Por que Jonas ficou decepcionado? Porque, na verdade, Deus havia dado uma mensagem para ele lá no início, no capítulo 1, que ele devia ir até Nínive e pregar sobre ela, clamando e dizendo para aquele povo em que aquela cidade ia ser subvertida, ou seja, ia ser destruída. Então, quando ele passa por toda aquela experiência em que ele é lançado na profundeza do mar, após então o grande peixe engoliu Jonas, Deus ordenou que o peixe trouxesse Jonas e vomitasse. Depois, então, nós vemos aí novamente o que acontece com Jonas. No capítulo 3, diz que a palavra veio a ele pela segunda vez, e aí ele vai até a cidade de Nínive e prega a palavra, e passando meio bem correndo, rápido, né? Mas foi falando que Deus ia trazer juízo, que Deus ia destruir aquela cidade. Durante 40 dias ela seria subvertida. Só que aconteceu o contrário daquilo que Jonas talvez esperasse. Ele esperava que de fato Deus destruísse aquela cidade. Mas aquela cidade se comoveu com a palavra, com a mensagem que Jonas transmitiu, e eles perceberam e entenderam perfeitamente que aquele profeta estava lá com a mensagem provinda de Deus. E o rei se mobilizou diante dessa mensagem, e segundo o texto que nós vemos aí, ele convocou para um jejum, e até mesmo os animais jejuaram por um espaço de tempo, e nesse momento houve
uma contrição na vida daquele povo, um arrependimento, e a Bíblia nos diz que eles se arrependeram e creram em Deus. Então isso foi um fato interessante que acontece na vida dos ninivitas. Diz no versículo capítulo 3, verso 4, diz que Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus e combinaram um jejum geral a todo o povo, mais importante, rico, os mais simples e pobres, tinham de roupas feitas de pano grosseiro, de saco, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Então, quer dizer, a partir do momento que houve o arrependimento, em que eles então se renderam ao Senhor, creram no Senhor, a mensagem de Deus falou profundamente na vida dos ninivitas, em que eles se arrependeram e creram em Deus. E só que Jonas não esperava esse resultado da mensagem transmitida para os ninivitas. E diante disso, então ele diz no verso capítulo 4, verso 1, diz que ele ficou extremamente decepcionado com tudo o que aconteceu. Às vezes, começa a olhar para a situação, para a vida de Jonas, a gente começa também a perceber que no tempo passado, alguns próximo do profeta Isaías, aconteceu ali que quando Senaqueribe também ele tentou invadir Jerusalém, desafiou. Então esse povo era muito inimigo de Israel, e com isso, com certeza, Jonas, para ele a maior felicidade dele era ver essa cidade destruída. Mas diante da pregação da palavra de Deus, a gente vê em que essas pessoas se voltaram ao Senhor, se converteram dos seus maus caminhos, e isso seria um motivo para Jonas ficar feliz, contente. Que bom que esse povo agora confiar e também acreditar e saber que o Deus a quem nós servimos é um Deus misericordioso. Então o que aconteceu aqui nessa passagem? Eles ficaram Jonas ficou extremamente revoltado, decepcionado, porque Deus não destruiu. Então no capítulo 4, verso 2, diz que então orou a Yahvé, o Senhor, e desabafou dizendo: Senhor, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa, motivo que decidi fugir para Tarse? Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, que ameaça a castigar, mas te arrependes. Então o que ele estava falando? Ele estava, de certa forma, assim, desabafando, falando: Senhor, eu fugi para Tarse porque eu sabia que o Senhor ia ser misericordioso com esse povo. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer e que de fato o Senhor não iria destruir esse povo. Por isso eu já fugi, queria ir embora para Tarse para que não viesse pegar para esse povo. Então, a decepção de Jonas aqui nesse momento é que ele gostaria muito que esse povo fosse destruído. Tanto é que ele fica esperando ali embaixo de uma sombra, ao leste e oriente da cidade, esperando o momento em que Deus destruísse essa cidade. Bom, às vezes, muitas vezes, na vida de Jonas, isso pode acontecer também se nós não vigiarmos, nós não atentarmos para a palavra de Deus. Quantas vezes as pessoas fazem mal para nós, nos decepciona, e nós sentimos justamente um sentimento de vingança, desejando que Deus puna aquelas pessoas, que elas sejam destruídas, que alguma coisa aconteça em que eles paguem pelo que eles fizeram, e assim por diante. Então, o que aconteceu com Jonas, muitas vezes, pode acontecer com a gente também. Se a gente não vigiar, a gente vai agir justamente assim. Então, o que precisamos fazer? A Bíblia nos diz que há muita alegria no céu quando um pecador se arrepende. Imagina uma cidade sendo levada ao Senhor, arrependendo dos seus pecados, se convertendo ao Senhor. Quer dizer, Jonas não se justifica jamais essa atitude dele de ficar decepcionado, de ficar irado,
de certa forma, frustrado com a expectativa que ele criou em cima da cidade, em cima daquele povo. Ele deveria, muito pelo contrário, ficar feliz, contente. Puxa, que bom, que louvado e agradecido seja o Senhor por essa cidade ter reconhecido esse Deus tão misericordioso, amoroso, que nós servimos. Mas não foi essa a atitude. Então, lamentavelmente, aqui a gente vê justamente um fato em que ocorreu, está registrado nas Escrituras Sagradas, e é importante, às vezes a gente vê assim certos relatos bíblicos históricos que está registrado nas Escrituras Sagradas, e que muitas vezes nós, olhando com nossos olhares críticos, a fazer uma análise mais profunda, a gente fica pensando por que Deus permitiu que tais situações fossem registradas e que hoje nós passamos a ter conhecimento desses fatos. É certo, irmãos, que sempre a Escritura ela vai estar narrando algo de uma forma muito transparente e mostrando também uma ação de graça e de misericórdia de Deus, que isso também é muito evidente em todas as Escrituras. Sempre quando uma pessoa está tendencioso à prática do mal, ele será punido. Deus não tem por inocente o culpado. O culpado paga pelos erros que ele cometeu. Mas no momento que essa pessoa toma consciência de fato dos seus erros, dos seus pecados, se volta ao Senhor, da mesma forma, Deus é misericordioso no sentido de trazer a essa pessoa o perdão e também estender-se a sua compaixão, a sua misericórdia. Nota que diz o profeta Miqueias, no capítulo 7 desse livro. Aqui é interessante que nos últimos versos do capítulo 7 de Miqueias, onde o profeta fala algo justamente daquilo que aconteceu com a cidade de Nínive. E é a forma com que Deus tem agido, continua agindo e vai agir até que o tempo da graça, a porta se feche e não haja mais possibilidade de salvação. Vai chegar um momento que a Bíblia vai cumprir o que está escrito no livro de Apocalipse. Aquele que é justo, se justifique mais ainda. Aquele que é sujo, se suje mais ainda. Ou seja, chegou um momento que a oportunidade de salvação, ela terminará. E quando isso acontecer, então de fato não haverá mais possibilidade com que haja arrependimento. Mas aqui no capítulo 7, versículo 18, nota só o que o texto diz: quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoa todos os pecados, que não relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu permanece irado sempre. Pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar amor. Então, esse é o prazer que Deus tem para com todos aqueles que se arrependem e se voltam a Ele. Versículo 19 diz: de novo terá compaixão de nós, pisará as nossas malignidades, os nossos pecados, atirará os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, aqui está justamente a promessa que pecado e se coloca diante do Senhor. E o Senhor perdoa e eles passam a desfrutar justamente da paz, da harmonia, do contentamento, justamente pelo perdão que Deus oferece a todos aqueles que creem. Então, o que aconteceu com o Ninivita? A mensagem de Jonas foi tão impactante que Deus usou as suas palavras, mobilizou a cidade, as pessoas que lá estavam, e houve arrependimento e eles passaram a crer em Deus. Então, que a gente possa aprender essa grande lição aqui, que sempre que pregarmos para alguém, é como se estivesse ali semeando sementes, e essas sementes que são semeadas, a gente não consegue, ela é colocada na terra, e a gente não percebe assim como isso acontece da germinação daquela semente. Então a ação de Deus é como o vento, nós não sabemos, ele assim mesmo sentimos, mas ele sopra onde quer e como quer, da forma que o Senhor quer. E o efeito vai ser causado da forma que Deus também quer. Então quando nós pregamos a palavra de Deus, é como se estivesse semeando semente, jogando no solo, na terra,
e de fato algumas não germinarão, algumas não vão produzir, ou até algumas germinam, mas depois morrem, mas tem algumas que vão germinar e vão produzir fruto. Então, o nosso trabalho é pregar a palavra. Por isso que a Bíblia diz: pregue, quer seja tempo, fora de tempo, a palavra de Deus. Então, nesse momento, queremos novamente estar orando ao Senhor, para que o Senhor continue abençoando e protegendo a vida de cada um daqueles que buscam, que já vive essa fé em Cristo Jesus e já desfrutam da esperança da vida eterna. Gostaria de pedir para os irmãos lembrar da Igreja Batista Sétimo Dia na Índia. Diante dos fatos que têm acontecido no mundo, lá na Índia a situação também não está nada fácil. Recebi um áudio do pastor Luciano, presidente da Federação Mundial, inclusive solicitando, pedindo oração em favor da Igreja Batista Sétimo Dia na Índia, enfim, por toda a população, mas especificamente pelo fato de existir essa ligação de fé entre nós e os batistas que estão lá. Eles estão passando por um momento difícil, e tão difícil que teve uma família lá que não se sabe a razão, o porquê que chegaram justamente a esse ponto tão complexo assim de tirar a própria vida. Então os filhos dessa família, outra família da igreja sumiram. Então a situação lá está tão difícil, assim, muitos passando até mesmo fome. Então, se não bastasse o vírus que está aí criando um pânico na vida de muitas pessoas, muitas vezes a necessidade também é do próprio alimento. Então, vamos estar orando, gostaria que todos os irmãos estivessem orando, para que também o Brasil não chegue nesse ponto. Então, a gente sabe que muitas coisas acontecem, o inimigo ele é muito hábil em criar situações e fazer com que justamente atinja também aqueles que servem ao Senhor. Então nós estamos aqui, precisamos, mas nós temos um Deus que nós podemos confiar e com toda certeza Ele estará agindo em nosso favor. Então vamos orar. Soberano, eterno e bondoso Deus, querido Pai que habita nos altos céus, nesse momento nos colocamos diante da Tua presença, em primeiro lugar para agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus fiel para com cada um de nós. A Tua palavra ela é viva e eficaz e as Tuas promessas são verdadeiras. Por isso, Pai, nós queremos agradecer ao Pai as Tuas bênçãos, que ela seja extensiva a todos os Teus filhos em toda a terra. Rogamos, ó Pai, Tua bênção especial pela igreja ali na Índia, Senhor. Todas as situações que estão acontecendo, situações que muitas vezes fogem do controle, a gente não sabe como agir nesse momento, mas nós confiamos em Ti. Sabemos, ó Pai, que o Senhor pode fazer muito mais daquilo que é a nossa necessidade, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós pensamos. E por isso rogamos, ó Pai, Tua bênção pela vida da igreja ali na Índia, que todos aqueles que buscam Te servir, Senhor, que o Senhor esteja agora com Tuas mãos sobre a vida deles, trazendo a Tua paz, provendo também aquilo que é necessário para cada um, a fim de que eles possam desfrutar das famílias que estão passando por esse momento difícil. Da mesma forma, oramos pelo Brasil, pela igreja aqui do norte, do sul, do leste, oeste, onde quer que esteja a igreja, Senhor, inserida, diante dos problemas que estamos enfrentando. Da mesma forma, Pai, nós oramos a Ti, pedimos que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor ampare cada um dos Teus filhos, que eles possam, Senhor, sempre estar depositando a sua confiança em Ti. Portanto, Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos por tudo, pedimos que o Senhor nos conceda sempre a Tua graça e também sabedoria para testemunhar sempre do Teu amor, dos ensinamentos da Tua palavra, que através da Tua palavra, Senhor, possamos dizer ao mundo que tudo que está registrado é a Tua vontade e que a Tua vontade ela predomina sobre a vontade humana. Portanto, rogamos ao Pai Tua bênção, que o Senhor nos capacite para estar aí transmitindo a Tua palavra, falando do Teu amor, e que essa palavra possa, da mesma forma com que a palavra proferida pelo Teu servo, o profeta Jonas, levou a cidade a se render aos Teus pés,
Que o Senhor nos use, Senhor, para que as nossas palavras, não somente as palavras, mas as nossas atitudes, as nossas vidas, possam ser um testemunho vivo do Teu amor, da Tua misericórdia, para que muitas vidas possam também se render aos Teus pés. Por isso pedimos, o Pai, também a Tua bênção pela igreja, que o Senhor esteja guardando e protegendo a igreja aqui em Joinville, também concedendo Tua graça, todos permaneçam firmes, leal, fiel ao Senhor. Por isso entregamos as Tuas mãos, pedimos a Tua bênção, Senhor. Te louvamos agradecido por tudo, pedimos um ótimo dia na Tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Logo mais estaremos novamente aí fazendo outra live e também meditando no último, seria a última devocional falando sobre a vida de Jonas. Que o Senhor continue nos abençoando para que possamos sempre buscar ter um bom relacionamento, tanto para com Deus, quanto também para com os nossos irmãos. Que Deus continue abençoando a vida de cada um e que assim continuamos firmes nos propósitos do nosso Deus. Que Deus abençoe o dia. Amém.